Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, olá, meus amigos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Celso Godoy, pedagogo e também superintendente da EBD, Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar com vocês para mais uma vez ministrar a lição desse seriado abençoado que tem por tema a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E a lição hoje a ser estudada é a lição de número 4. Já estamos na lição de número 4, aí adiantando essa série de lições, de 13 lições, para você ter subsídio antecipadamente para lecionar na tua igreja ou como aluno tirar nota 10 na sua escola bíblica dominical no próximo domingo. Essa lição será ministrada dia 26 de julho de 2026. O título dessa lição, o nosso comentarista, primeiramente, vamos dizer aqui, Wagner Gabi, um grande teólogo, tá? É o comentarista dessa lição abençoada. O título dessa lição, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Então é o Espírito Santo que nos orienta a fazer a vontade de Deus, e executar o plano divino sobre a terra. Nós vemos muitas pessoas desses momento que está vivendo o Brasil, de jogos da Copa do Mundo, certo? Dando prioridades para as coisas deste mundo. Mas nós temos em Mateus 6:33 que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E muitas pessoas buscando em primeiro lugar as coisas desse mundo. Então o cristão tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Para que na hora que vir a adversidade, você tenha socorro bem presente de Deus. Muitas vezes os cristãos estão envolvidos com as coisas deste mundo, como diz lá em 1 João capítulo 2:15, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo, certo? E as coisas do mundo passam, são passageiras. Porém, aqueles que obedecem a Deus, que servem a Deus, ele permanece para sempre. O que significa dizer isso? Que o mundo, ele tem prazo de validade. Mas o cristão que serve com prioridade o reino de Deus, ele nunca vai vencer, ele vai viver eternamente com Deus. Então busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando o cristão busca o reino de Deus em primeiro lugar, como eu ia dizendo, na hora de buscar o socorro, o Senhor vai ser bem presente na vida dele. Mas o cristão que busca em primeiro lugar as coisas deste mundo, na hora de buscar socorro, certamente vai ter dificuldade, como o rico do capítulo 19 de Lucas, que foi buscar a Deus já no momento passado, já não tinha mais condições, já era tarde demais. Então muitos cristãos deixam buscar a Deus em segundo plano e pode ser tarde demais. Então eu aconselho você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E buscando o reino de Deus, você está buscando a orientação do Espírito Santo e o próprio Deus, tá? Então vamos à nossa lição de número 4, O Espírito Santo que nos guia para além das fronteiras, que fala também de missões transculturais, tá? Texto áureo: de sorte que a igreja era confirmada na fé e cada dia crescia em número, os cristãos. Atos 16:5. Verdade prática: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes planejamos, fazemos um plano para executar a obra de Deus, mas às vezes não está de acordo com a vontade de Deus. Então o Espírito Santo vai nos orientar para tomar as decisões certas, ok? Avançando para a nossa leitura bíblica em classe, que é a base dessa lição, que é composta por 3 tópicos principais. Então nós temos aqui a leitura bíblica em classe, Atos 16, verso 11 ao 18, e versículo 25 ao 31. E navegando de Troades, fomos correndo em caminho direito para a Somotrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipe,
Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. É uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgáramos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E acontecera que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio então um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo aberto as portas da prisão, tirou as espadas e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhoras, que é necessário que eu faça para se salvar? E eles, Paulo e Silas, disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, esse texto básico, com esses versículos, é que nós vamos discorrer, né, toda a lição. Aqui você tem um panorama do que nós vamos falar, né, sobre a prisão de Paulo e Silas, sobre a missão que eles foram enviados pelo Espírito Santo para fazerem, né, esses intempéries que tiveram na sua jornada, mas que teve um final feliz porque o Senhor estava com eles. Eles viviam em oração, jejum, consagração, e na hora da angústia, na hora da aflição, Deus o atendia porque eles priorizaram o reino de Deus. É isso que tem que acontecer com o cristão. Vamos então ao nosso comentário dessa lição, né, um comentário introdutório. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento da igreja já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa, Atos 15:36 e Atos 18:22, ok? Mesmo diante de conflito e mudanças de rota, o Espírito Santo, é lógico, conduzia cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Essa lição revela o Espírito Santo que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. O planejar é do homem, mas o orientar e dirigir é do Espírito Santo. Paulo e Silas às vezes pretendiam ir para outra cidade, mas o Espírito Santo o impedia e direcionava naquela em que estava
a vontade de Deus para ser feita, né, naquela cidade que Deus havia de fazer a vontade dele. Então, avançando aqui, como eu disse, os comentaristas, como é de praxe, né, os nossos comentaristas, dividiram a lição em 3 tópicos principais para um melhor aprendizado, né? Isso é didático, ok? Então, nós temos 3 tópicos. O primeiro, Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, a libertação do jovem ou da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. E o terceiro e último tópico, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Então são esses o conteúdo que nós vamos ministrar neste momento. Te peço para você que pela primeira vez, né, está assistindo o nosso canal, por gentileza, tá? Não deixe de apertar aí no sininho, tá? Se inscrevendo em nosso canal, dando o seu joinha, compartilhando nossos vídeos e até mesmo comentando, ok? Fazendo um comentário aí abençoado, tá? Os que já são inscritos, fica conosco até o final, traga mais gente, certo? Para assistir nossos vídeos e também comente os nossos vídeos, tá? Nós vamos aqui ministrar uma lição abençoada para você, para o seu aprendizado. Então vamos aqui nesse primeiro ponto, aonde diz Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja, né? Então, através de Lídia, foi fundada essa primeira igreja aqui, né, nesse país europeu, um dos países da Europa, ok? Primeiro subponto, a direção soberana do Espírito Santo. Na segunda viagem missionária, tá? O destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária, Atos 15, 39 ao 40 e 16 e verso 1, Atos 16, verso 1. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito Santo, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Em Troadas, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. Atos 16 e 9. Então nós vemos aqui, nesse primeiro tópico, que os missionários Paulo e Silas, né, eles pretendiam ir para uma outra cidade, ok? Mas, de repente, o Espírito Santo, né, pela sensibilidade, porque eles viviam em oração e consagração, falam com eles que não era aquele lugar que era para eles irem, né? E nós vemos aqui que em Troades, Paulo, ele recebe a visão de um varão macedônico, confirmando a direção divina rumo à Europa. Então, de repente, Paulo tem essa visão, porque eles andavam na direção do Espírito Santo. O plano deles era outro, mas do Espírito Santo era este. E eles têm a visão e ele vê esse jovem na visão macedônico clamando. Então, eles obedecem à voz e à direção do Espírito Santo. Avançando para o segundo subponto, fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia, tá? Vamos ver aí, né? Essa fé sincera, a sensibilidade espiritual e a hospitalidade de Lídia, porque ela hospeda os missionários, né? Com muito carinho, com muito amor, para que eles possam prosseguir na sua caminhada. Lídia é apresentada como adoradora de Deus, provavelmente uma gentia, temente ao Senhor, comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía boas condições financeiras, mas não era dominada pelo materialismo, pelo capitalismo da época selvagem, tá? Espiritual, em Filipe,
não era dominada pelo materialismo, como eu ia dizendo. Em Filipe demonstra a sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Lídia crê e é batizado com sua casa e coloca os seus bens a serviço do reino, tornando o seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Atos 16, versículo 14, 15 e 40. Então Paulo agora está aqui em território europeu, está em Filipos, aonde ele encontra essa mulher que era rica, mas não era, dada ao materialismo, ao capitalismo selvagem. Ela coloca os seus bens à disposição dos missionários para ajudá-los, o seu dinheiro, os seus bens, os meios que ela tinha, para que eles pudessem prosseguir. Por quê? Porque Deus abriu o coração dela com a pregação de Paulo. Ela abriu o coração e recebeu o Espírito Santo e sensibilizou e ofereceu a casa dela, o lar dela, para que eles pudessem ficar ali até para prosseguir, com mais condições a sua caminhada missionária para ganhar almas para o reino de Deus. Então, uma mulher rica, vendedora, uma empresária, vendedora de roupas de púrpura, que naquela época era muito cara, porém voltada para o reino de Deus, e foi grandemente abençoada. E nós vamos ver aqui na sequência do terceiro subponto, como ela constrange os missionários para ficar em sua casa. Isso é bênção de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nossos corações, não há mesquinhez, não há avareza, certo? Porque nós abrimos o coração para a obra de Deus e contribuímos para que ela possa crescer e o reino de Deus seja, abençoado por nós ao fazer a obra da pregação. Terceiro ponto, ou subponto, a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto às mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito Santo abre o coração, o reino avança com tudo. O reino avança. Contudo, a mesma cidade que recebe o evangelho também manifestará a oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, que veremos no próximo tópico, tá? Então é uma sequência, ok? No próximo tópico nós vamos ver essa questão. Atos 16 e 21. Então nós vemos aqui, irmão, que agora Paulo não estava mais no país de Israel. Porque quando ele estava lá, era a obrigação dele primeiro pregar para os judeus. Então ele dirigia no sábado para a sinagoga. E depois os judeus rejeitavam, ele pregava para os gentios. E os gentios, nós vimos na lição passada, que recebia com alegria e graça, certo? A salvação pregada por Paulo e Barnabé. Agora Paulo é direcionado a ir aos países, ou a cidade, da Europa, aqui no caso Filipos, ok? E ali ele, na beira de um rio, achou um lugar para orar, certo? E encontra as mulheres ali, certamente lavando suas roupas, fazendo os seus deveres ali, e ele começa a pregar na simplicidade, porque, irmão, você não vai ganhar alma só onde tem multidões, você vai ganhar alma onde tem poucas pessoas também, ou às vezes para uma pessoa. O Espírito Santo é quem nos manda, é quem nos direciona, e ele sabe qual coração está sedento, e necessitado da salvação. Então, não devemos limitar, a nossa pregação só a grandes multidões, só um público maior, mas sim aquilo que o Espírito Santo nos orienta para uma pessoa, para duas pessoas. No caso aqui,
para, né, algumas mulheres que estavam ali no rio, e Paulo não fez rejeição, nem objeção, e pregou com ousadia, e Lídia aceitou, abriu o seu coração para a salvação e deu guarida para os missionários ali, né, ter condições de prosseguir nessa jornada. E logo em seguida nós vamos ver que aonde o Espírito Santo opera, né, também há oposições, certo? Os missionários não estavam isentos de oposições, estavam sendo abençoados, o Espírito Santo estava conduzindo, mas de repente aparece uma oposição, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele quer pôr barreira na obra de Deus. E o homem de Deus tem que estar cheio para ter essa sensibilidade e continuar firme. E apresenta ali uma jovem possessa, né? Ela tinha espírito imundo e tinha o dom, né, maligno de adivinhação. E os seus senhores ganhavam muito dinheiro com essa jovem. E Paulo, vendo aquela jovem todos os dias, dizendo para ele, olha só, a profecia que ela falava, né, que ela dizia, esses homens são filhos do Deus Altíssimo, ou pregador do Deus Altíssimo, né? Servo do Deus Altíssimo, melhor dizendo, ela estava falando a verdade, mas a fonte da onde estava vindo era satânica. Então, nem todas coisas que parecem verdade, ou meia verdade, né? Sofisma, vem de Deus, certo? A fonte, a palavra é verdadeira, mas a fonte é diabólica, então nós temos que ter essa sensibilidade. Ela estava elogiando Paulo, mas Paulo não caiu nesse elogio. Ele tinha sensibilidade do Espírito Santo e ela seguiu ele, parece que por 10 dias, se não estou equivocado, falando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Ele entendeu que aquilo dali era espírito maligno, pela sensibilidade do Espírito Santo, expulsou e saiu dela toda, ela ficou liberta. E os seus senhores, aborrecidos agora, porque não tinha mais lucro, então avança contra Paulo, investe contra Paulo e Barnabé, para colocá-los na prisão sem causa, né? Levantando calúnia, e nós vamos ver isso no próximo tópico, que é o segundo tópico. Então aqui, finalizando esse primeiro tópico, a sinopse, né? Tópico 1, o Espírito dirige a missão, a missão ao abrir os corações e plantar igreja. Então o Espírito Santo, ele dirige a missão ao abrir corações e plantar igrejas, tá? Então é o resumo desse primeiro tópico. Nós vamos entrar agora no segundo tópico dessa lição abençoada, tá? A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Olha aí. Então o evangelho não é só mar de rosa, você vai ter confronto. Por isso vocês têm que estar firmados na palavra de Deus, priorizando em Deus, porque na hora do confronto você tem socorro do céu. Primeiro ponto, a expulsão de um espírito de adivinhação. Tá? Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração, onde ele ganhou, né, essa mulher, certo? Atos 16 e 13, lá na beira do rio, na praia, ali na areia. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava, possessa por um espírito de adivinhação, pneuma pitona, que é em grego, tá? Espírito de adivinhação. Prática condenada pelas escrituras, Deuteronômio 18, verso 9 ao 11. Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus. A semelhança dos demônios que conheceram Jesus, tá? Marcos, aqueles demônios, quando Jesus foi expulsar ali aquele espírito maligno do demoniado de Gadara, aqueles demônios se prostraram de joelho através daquele homem demoniado e disse: mestre, viesse nos atormentar antes do tempo, prestaram até adoração ali, mas era demônio, é o que essa moça estava fazendo. Estava dizendo que era servo de Deus, mas era demônio que estava nela, tá? Eram os mesmos ali de Gadara, certo? Marcos 1, versículo 24, Lucas 4, 41. Perturbado, Paulo ordenou, em nome de Jesus Cristo, que o espírito imundo saísse dela. E a libertação foi imediata. Atos 16, 18. Revelando a autoridade do evangelho sobre as trevas. Então, como eu disse, meus queridos, nem tudo que reluz é ouro. Parecia, se talvez fosse em nossa igreja, em nosso tempo, fala, não, isso aí é de Deus.
Mas Paulo, que tinha sensibilidade do Espírito Santo, viu que aquele espírito imundo ali, que estava reverenciando, falando que eles eram servos de Deus Altíssimo, não procedia de Deus, que aquela profecia não era fonte direta de Deus, mas era maligna. E Paulo tem essa sensibilidade, repreende. Quantas vezes nós vemos na igreja, né, profetada, e as pessoas é orientada pelas profetadas, acreditam e quebram a cara, né? Então nós temos que julgar, Paulo demorou 10 dias aproximadamente, né? Diz o texto que ela seguiu ele por alguns dias, certo? Então Paulo analisou, consultou a Deus e viu que aquilo dali não era de Deus. Então você não pode engolir tudo que vem, certo? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é profecia é profecia autêntica, é profetada, e você pode se dar mal. Então precisa de ter cautela e consultar, né, a nossa regra de fé, que é a palavra de Deus, que se estiver de acordo com a palavra de Deus, então pode crer que vai acontecer, e é verdade essa profecia. Muito cuidado, certo? Segundo subponto, a reação dos exploradores e a perseguição injusta, né? Então, a libertação da jovem significou prejuízo financeiro para os seus senhores, que, movido por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades, Atos 16, 19, sobre as falsas acusações de perturbação da ordem pública. Os missionários foram condenados sem julgamento, açoitados publicamente e lançados na prisão, Atos 16, versículos 22 e 23. A fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas ao sistema de exploração transvestido de religiosidade. Então a fé cristã, a obra de Deus aqui, quando Paulo expulsa o demônio daquela moça, certo? Aqueles demônios, então aí foi uma ameaça para os seus donos, para aqueles que conduziam essa moça para ter lucros com as suas adivinhações, agoreira, né? Que em Israel era proibida essas adivinhações, mas no país europeu, nas cidades europeias, corria livremente, ok? Então Paulo depara, então quando Paulo expulsa, então eles perderam o lucro, ela não ia adivinhar mais. Então o que eles fazem? Eles falsamente levantam acusação contra os missionários e vai, né, no judiciário, vai lá no delegado e denuncia, e eles preso. E nós vamos ver isso no próximo tópico, né, que é o terceiro subponto do segundo tópico. Então vamos lá para esse terceiro subponto. A falha da justiça humana. Veja bem, os magistrados romanos ignoram o devido processo legal e violam os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos, certo? Está em Atos capítulo 16, versículo 22 e 24, em Atos 22, 25 ao 29, o episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movido por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Tá? Muitas vezes o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça. O crente é chamado ao discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Deus continua soberano, inclusive nas prisões da vida. E é justamente nesse contexto que o Senhor transformará dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro, que vão ver no próximo capítulo, tá? Então veja bem, a justiça humana é falha. Aonde há homens, pode ter corrupção. Quem sabe esses camaradas que era dono dessa moça aí, que conduzia ela para ganhar dinheiro, era muito rico. Então eles compraram a justiça e levantaram falsas acusações e a justiça aceitou. É o que acontece muito hoje. Os grandes poderosos dificilmente vai preso. E quando vai preso, às vezes daqui a pouco é solto, porque compra a justiça, porque a justiça humana é falha. É o que aconteceu aqui. A justiça cedeu e sem
procurar a fundo a causa daquele problema, já prenderam Paulo, mas Silas e mandaram para o cárcere, aonde foram duramente açoitados. É o que nós vamos ver aqui. Então nós temos que estar debaixo da graça, porque a justiça humana é falha. E para você não sofrer as piores consequências, ou ser livre das piores consequências, você tem que estar na direção de Deus, que é o nosso socorro bem presente. Sinopse desse segundo tópico, né? O Evangelho confronta as trevas e liberta a vida pelo poder de Jesus. Então aquilo que parecia que ia ser morte para Paulo e Silas, transforma-se em bênção, porque através desse sofrimento no cárcere, ele ganha uma família inteira. É o que vamos ver aqui nesse terceiro tópico abençoado, tá? A prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Olha aí a bênção chegando. Sofreram, mas valeu a pena, porque ganharam uma família inteira e através dessa família muitos se converteram, né, naquela cidade de Filipe. Açoitado e preso por causa do Evangelho, Atos 16, 22 e 24, falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, da cidade de Filipos, com os pés presos no trono, tratados como criminosos perigosos. Veja bem, sofreram humilhação, dor e injustiça. O cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário de manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Veja bem, irmão, como quando a justiça falha e quando há falsas, né, acusações, o que acontece com os inocentes. Paulo e Silas foram para o cárcere e foi para o subsolo, lugar escuro, de sofrimento. Mas eles reclamaram? Não. Eles adoraram a Deus, certo? Porque nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Estavam presos, mas seu espírito, a sua alma estava livre para louvar a Deus. A sua boca estava livre para pronunciar hino de louvor, e Silas e Paulo cantavam hino de louvor e a bênção desceu naquele lugar. Avançando para o segundo subponto desse terceiro e último tópico. O louvor que abre portas e transforma ambientes. Olha aí, meus queridos, por volta da meia-noite, mesmo feridos, imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor nascido em meio à dor revelou uma fé que não depende das circunstâncias. Romanos 5 e 3, Tiago 1 e 2. Subitamente, um terremoto sacudiu a prisão e abriu as portas e soltou as cadeias de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciando que a presença de Deus gera reverência e temor. Veja bem, há condições que estava Paulo e Silas no subsolo, presos, açoitados, sentindo dor, e eles resolvem adorar a Deus a si mesmo. O que acontece? Deus manda um terremoto e desce anjos ali, abre o cárcere, as portas escancaram e a bênção acontece naquele ambiente em meio à dor. Às vezes nós cantamos hinos, nós lemos salmo e pensamos, certamente o salmista ou o compositor desse hino estava em um lugar, né, de águas tranquilas, sombra fresca, tomando água gelada e olhando para o luar ou para o horizonte e compondo hino, compondo salmo. Mas nós sabemos que o Salmo 23 aqui, mencionando, né, que Davi, quando compôs aquele salmo que era o hinário de Israel, certo? Que faz parte dos hinários de Israel, compôs aquele salmo, Davi não estava sentado em uma pedra, com o cajado na mão, olhando águas tranquilas, a paisagem e compondo o salmo. Não, Davi estava sendo perseguido por Saul, no deserto, tá? Em lugares ermos, em lugares de dificuldade, de Ergedim, ou Egedim, o deserto de Ergedim, estava ali,
com fome, sendo perseguido, mas ele começa a escrever o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque quem tem Jesus, de nada tem falta. Quem tem Jesus, tem tudo. Então é importante nós sabermos isso, né? Então Paulo e Silas estavam na pior condições, a adversidade, porque estavam fazendo a obra de Deus e a investida de Satanás não demorou para chegar. Mas eles cantavam um hino de louvor e a bênção aconteceu naquele lugar, naquele cárcere, e nós vamos ver no próximo episódio ou no próximo tópico, que é o último tópico do capítulo 3, que é o tópico 3, tá? A conversão do carcereiro e a vitória da graça. A graça, mais uma vez, né? Por mais que Satanás corre, Jeová sempre estará na frente, ok? Ou chegará na frente, né? Atos 16, versículo 27 a 34. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo. Profundamente impactado, perguntou: que devo fazer para ser salvo? A resposta foi clara: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com a sua família e recebeu-os com alegria. Onde o evangelho entra, vidas e lares são transformados. Segundo Coríntios 5:17. Esse episódio ensina que Deus continua soberano, mesmo nas prisões da vida. Quando os crentes escolhem louvar em meio à dor e permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma sofrimento em testemunho e usa circunstância adversa para salvar outros. Agora veja bem, meus queridos, se Paulo e Silas começam a murmurar: ora, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou seguindo a orientação do Espírito Santo e agora Deus permite eu levar essa surra, ser preso injustamente. Se eles fossem murmurar, certamente a bênção não acontecia. Certamente esse carcereiro e sua família não seria salvo. Então vale a pena sofrer as agrúrias e as investidas de Satanás para frustrar o plano de Deus. E lembrar que Deus é soberano. Por mais que Satanás tenta frustrar por barreira, Deus sempre vai vencer, se você estiver fiel a Ele. Então Paulo e Silas não murmurou. Pelo contrário, eles tiveram uma ótima ideia: vamos louvar o Senhor, que o milagre vai acontecer, nós confiamos, Deus é soberano. Parece que tudo está acabado, mas vai acontecer milagre. Eles não sabiam que o carcereiro ia se converter, mas quando eles oram, acontece o terremoto, as portas são abertas, e o carcereiro pega a espada para se matar, porque a responsabilidade era muito grande, e ele sabia que se abriu as portas, os presos todos fugiram, e ele ia ser inquirido pelo superior, e ele ia ser condenado, ia ser morto também. Então ele falou: vou me matar. E Paulo pula mais Silas, né? Quando Paulo grita de lá e disse: não, já estava solto, porque Deus havia soltado as candeias. Eles pulam e pedem luz ao carcereiro: não faça tal coisa, não suicide, não se mate, porque nenhum preso escapou, está todos aqui, porque o milagre foi tão grande que os presos ficaram pasmados com o terremoto que aconteceu, e eles ficaram tudo quietos, não saíram de suas, da onde eles estavam presos, das suas jaulas, né? Aonde eles estavam presos, né? Da cadeia, do lugar o recinto onde eles estavam presos, certo? Então o carcereiro, quando viu que acendeu o lampião, certamente naquela época, né? Uma tocha, sei lá, porque certamente não havia energia elétrica naquele tempo, né? Então, quando acendeu, que ele viu que estava todo mundo ali, não tinha fugido ninguém, ele mudou, né, a concepção dele para a pessoa de Paulo e Silas, ou Barnabé, melhor dizendo, né? Mudou a concepção deles, ok? Aí ele já começou a tratar diferente Paulo, cuidou das feridas dele, dos missionários, ok? Cuidou da ferida deles e já perguntou, por ver aquele grande milagre: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse:
crê no Senhor Jesus Cristo, essa célebre frase que nós citamos até hoje pela Bíblia Sagrada, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele creu e foi salvo. Não só ele, mas a casa dele, porque eles creram. Olha o que Deus faz, irmão. Aquilo que parecia ser tragédia, Deus converte em bênção e em final feliz. E Paulo sai glorioso mais o seu companheiro, dando glória a Deus, né? E contente porque mais uma família foi salva e através daquela família certamente muitas pessoas iam ser salvas. Chegamos ao final dessa lição abençoada e vamos fazer um resumo aqui desse tópico 3. Sinopse, né? Do tópico 3. Louvor e fé em meio à dor conduzem à salvação e transformação. Maravilha, né? Bênção de Deus estarmos aqui transmitindo essa poderosa lição, né, que vem do céu para nos trazer muitos ensinos abençoados, ok? Então, avançando aqui para o término dessa lição, a conclusão. Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia, da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade. Mesmo em meio às oposições, guiado pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito Santo. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada. Eu falei Paulo e Barnabé, mas aqui é Paulo e Silas, ok? Desculpa aí o equívoco, né? Então, graças a Deus, irmãos, chegamos a esse final feliz, esse final maravilhoso dessa lição. Eu creio que você vai sair mais fortificado diante da luta, diante das adversidades, diante dos problemas, né? Com essa lição abençoada. Você tem aqui o testemunho, né, da vida de Paulo e Silas, missionários perseverantes na luta, da pregação, do reino, de ganhar almas para o reino de Deus. Então, quando você tiver embates, lembre desse servo de Deus e você vai ser vitorioso, porque Deus vai te socorrer na hora certa. E as adversidades, as perseguições, as calúnias, as falsas testemunhas serão convertidas, essas adversidades, em bênção. E você vai ser livre da boca do leão e vai ser um instrumento de Deus na terra para a glória do Deus Pai, para a glória de Cristo Jesus. Ore comigo nesse momento, chegamos ao final, e já fica aí preparado para a próxima lição, que é a 5ª lição, que é uma série de lição de tradições abençoada que você não pode perder através desse canal, né? Abençoado. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. O canal mais louco, mas é claro, por Jesus. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade ímpar, por ser um canal de transmissão da tua poderosa palavra, que vai alcançar através desse canal, Pai, muitas almas, Senhor Deus, para o teu reino. Pai eterno, te agradeço por esse tempo de vida, por nos usar na tua presença. Abençoa a tua igreja, abençoa essa família que está assistindo esse vídeo, Pai, que converta aqueles que ainda não são convertidos ao Evangelho. Abençoa esse pai de família, abençoa as pessoas que estão distanciadas, que ele possa voltar para a tua casa. Cura essa enfermidade incurável, Pai. Põe a tua mão santa, Senhor. Abençoa a vida financeira dessa família, dessa pessoa que está assistindo o nosso vídeo, a EBD, que evangeliza enquanto ensina. E que ensina enquanto evangeliza. Ela também é uma fonte ganhadora de alma para o teu reino. Pai Santo, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Que dizemos com força. Amém. E até o próximo vídeo. Bye, bye, galera.